Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Esporte, programa ao vivo diário aqui no estúdio da Primer TV para toda a nossa região, falando das coisas do nosso esporte. Toda terça-feira temos um projeto, Programa Mais Esporte e Academia Superação, justamente para falar de outras modalidades. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o mestre de Kung Fu e boxe chinês. Isso. Professor, vou chamar professor, mestre Luiz Rassi. Luiz, obrigado pela sua presença aqui no Programa Esporte. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Nós vamos fazer a divulgação da nossa modalidade que a gente pratica lá na Superação e divulgar sobre o trabalho e as características que tem esse esporte e atividade física. Aliás, eu estou tendo o prazer de conhecer o Luiz, mas nós já tivemos uma discussão escrita, né? Eu faço até questão de relembrar isso. Eu tinha uma coluna no jornal Biguaçu em Foco, lá em Biguaçu, onde o professor também tem um núcleo, né? Tem um centro de trabalho. E certa vez eu fiz uma crítica, assim, mas tem que entender o contexto do boxe. E aí o professor mandou uma carta para mim, eu respondi a carta dele, publiquei a carta dele e a minha versão. Mas é legal, um prazer realmente muito grande tê-lo aqui no programa, viu? Uma satisfação realmente legal aqui do Programa Esporte. Quanto tempo de Kung Fu? Bom, eu comecei em 83, ou seja, estou completando 30 anos de prática de Kung Fu e todas as modalidades que ele abrange, né? Começou como aluno? Comecei como aluno. Despertou? Não, eu nunca tive interesse em dar aula, na realidade. Comecei como praticante na antiga Academia Vadocan, no centro. Ali na Rua Alves de Carvalho? Rua Alves de Carvalho, ainda existe lá um núcleo de treinamento antigo. E chegou um dia que o meu professor foi viajar e solicitou que eu puxasse as aulas, porque eu não podia viajar, eu era um dos alunos mais antigos. E eu fiquei muito nervoso no dia, nunca tinha puxado uma aula. Imagina. Quando eu comecei, puxei a aula, foi tudo tranquilo, terminou a aula, eu pensei comigo, pô, eu sei fazer isso. E estava já em mim a questão de ser professor de alguma coisa. Faltava uma oportunidade. Nessa oportunidade eu realmente despertei a partir dali. E aí depois de um certo tempo, o meu professor falou que eu já estava em condições de ministrar aula, podia abrir uma pequena turma e comecei bem devagar esse trabalho. Adiante, o Kung Fu entrou... Isso. Agora, a curiosidade de fazer o Kung Fu, eu quero acreditar que tenha sido talvez influência, né, dos filmes da época, foi por aí? Ou alguém que indicou, um amigo, como é que foi essa aproximação? Duas situações. Havia um tio meu que praticou Kung Fu já tinha na década de 70, eu era moleque, aí isso despertou a minha vontade de treinar. Só que como esse meu tio, ele gostava muito de brigar, digamos assim, usar arte marcial na essência na rua, aí meu pai achou por bem não me colocar na arte marcial. Mas aquilo ficou embutido em mim, porque era uma pessoa que eu admirava. Aí quando começou a febre dos filmes de Kung Fu do Bruce Lee, o pessoal dessa época, todo mundo sofreu essa grande influência, comecei a assistir e fiquei aguardando. Aqui em Florianópolis não tinha. Quando veio para Florianópolis, através do mestre Lee Chun-Dê, que mandou um de seus professores para cá, aí realmente eu me inscrevi na academia e imediatamente comecei a treinar. Agora, professor, curiosidade, né? Temos vários assuntos aqui para falar, então, mas só para não vou acabar esquecendo. Aqueles filmes lá do Kung Fu, lá, depois com certeza o senhor pesquisou, foi atrás do ator. Muita realidade aquilo, muita fantasia também, ou existe um meio termo aí? No começo... Por exemplo, ele era um mestre mesmo, ele na sua vida pessoal, ele era realmente... Por exemplo, vamos começar pela parte do Bruce Lee, que é o mais conhecido do pessoal antigo. Então o Bruce Lee, ele era um lutador, ele era um praticante de Kung Fu realmente na China, aliás em Hong Kong, que na época não era China. Exato. Então o Bruce Lee começou a praticar lá, apesar de ele ter nascido nos Estados Unidos, ele migrou para lá cedo, a família dele era chinesa, e lá ele foi praticar com um grande mestre de Kung Fu da época, o Ip Man, e desenvolveu. E ele era um brigão, realmente, na essência, como a maioria do pessoal da época, testava na rua, saía moleque, batia na gurizada e testava. Gangue, aquela coisa, né? Depois ele acabou tendo que voltar para os Estados Unidos por causa da questão, me parece, serviço militar, que ele era obrigado, senão ele perderia a cidadania americana que ele também tinha. E começou a fazer os filmes, e fez um grande sucesso, primeiro em Hong Kong, até que Hollywood trouxe ele para o filme Operação Dragão, que foi o maior sucesso dele. Então tinha muito de realidade ali. Na época existia pouca tecnologia nas lutas, então quer dizer, muitas vezes os socos eram quase reais, a velocidade dele era muito grande.
Depois começou a vir outros projetos, hoje temos Jet Li, Jack Chan, que tem muita dublagem, muita fantasia. O Jack Chan, apesar de até uns anos atrás não usar dublê, mas agora deve estar usando, né? Uhum, claro. A idade chega para todos, né? Chega um tempo que ele quebrou o pé, fez vai suar tudo, eu não vou suar então, aqui. Mas ele era me parece que era da ópera chinesa, né? Então ele trabalhava muita parte da acrobacia, onde ele usa esse material do dia a dia, cadeira, escada, qualquer coisa. Já o Jet Li, ele era da equipe nacional da China, de apresentação. Então, ele, com 10 anos, ele já andava pelo mundo com essa equipe fazendo demonstrações de Kung Fu. Então, a origem dele é bem do Kung Fu. Hoje em dia, ele é, digamos assim, um patrono do Kung Fu a nível mundial, da IWF, que é a nossa federação mundial. Então, quando tem os eventos mundiais, ele aparece, ele é tipo um embaixador do próprio Kung Fu no nós praticamos. O senhor falou é muito relevante nesse sentido, né? Os filmes do Bruce Lee, que anos 80, anos 70 o Luiz ali que não 70. perdia um. Não havia tecnologia que tem hoje para se fazer um filme, né? Então não tinha muito dublê também, e não tinha aquela, é uma tomada, ó meu amigo, tem que dar certo agora, não tem um recurso até de computador, né? De poder modificar um cenário, alguma coisa. Vai ali, manda ver. E são filmes que há pouco tempo eu assisti um agora aí, que é incrível, né? Que ele consegue ainda ser atual, né? Talvez assim, até pela história, né? Talvez um pouco daquela também dele tá apanhando, daqui a pouco ele vai lá e... mas ele baixa o cacete em todo mundo. Ele estabeleceu um padrão de filme de arte marcial que ainda hoje é seguido muito. Exatamente. Ter um mocinho, ele ser oprimido, e sempre ter um pessoal do mal. Na época era muito, com perdão da expressão, que eram os japoneses, né? Porque os chineses e os japoneses tinham uma grande rivalidade histórica. Então não tem nada a ver. Eu tenho vários alunos japoneses, japoneses, mas na época, na época havia uma grande rivalidade entre japoneses e chineses. Então ele sempre mostrava isso aí, né? Os chineses eram os do bem, os japoneses do mal, na concepção deles. Então, ele sempre tinha aquela turma do mal e tinha ele que era o mocinho. E até hoje em dia se trabalha isso. Ele perdeu um filho num set de filmagem, né? Um set de filmagem, muito parecido à história com o que aconteceu no filme dele, né? Onde supostamente ele levaria um tiro e morreria. E no filho dele aconteceu um fato parecido, até hoje meio obscuro, que ele levou, era Brandon Lee. Brandon Lee, exatamente. Ele levou um tiro... Que não era para ser de festim, era um tiro Exatamente, verdade, né? A história que conta é essa, né? A história que conta é essa aí. Qual é a origem do Kung Fu, professor? Olha, existem as origens mitológicas, né? Como na China, é muito vasto esse tipo de trabalho, né? Digamos assim, muito místico e muito mitológico. Então, é muito complicado esse tipo. Você tem uma origem determinada. Mas, por exemplo, o que conta a lenda é que a maioria das pessoas leem que foi um monge indiano, foi para a China, chegou lá no mosteiro de Shaolin, por isso tem esse nome, né? No norte da China, na província de Hunan, se estabeleceu lá para ensinar o budismo e atualizar o budismo, que estava de uma forma deturpada lá. Ele foi enviado pela própria Índia para fazer esse trabalho. Perfeito. Quando ele chegou lá, os monges tinham uma saúde muito frágil, precisavam ficar horas meditando, fazendo as orações, levantando de madrugada. E os trabalhos do dia a dia, passavam jejum, como é a prática do budismo em alguns aspectos. E esse monge indiano, ele era de uma casta guerreira. Na Índia é dividido em castas, ou seja, camadas sociais diferenciadas. Então ele era de uma casta guerreira, então ele conhecia movimentos de luta. E ele ensinou alguma dessas técnicas para esses monges, e esses monges para fortalecer o corpo. Mas como eles tinham tempo disponível e para trabalhar isso aí, acabaram desenvolvendo a própria luta. Isso é uma coisa um pouco mística. Teve isso aí, mas ninguém pode atribuir isso aí a uma realidade. O Kung Fu, provavelmente, ele veio evoluindo como qualquer arte marcial com o passar dos anos, com a necessidade do povo se defender de determinadas regiões. A China era muito dividida em clãs, em aldeias pequenas, e eles se protegiam, e normalmente tinha um mestre que ensinava uma luta e aquele povo defendia aquela aldeia. Então não era passar de pai para filho. Exatamente, né? não era como é hoje em dia um país praticamente unificado, salvo exceções. Mas na época era muito individual, assim, cada canto se defendia como podia. E acabou desenvolvendo isso aí. Conta-se outra história também, né, que partiu da observação dos animais, do movimento dos animais, da onde vêm os movimentos do templo Shaolin, tem muitos aspectos dos animais, do tigre, da serpente, louva-a-Deus, da garça. Isso é característica que a gente aprende isso aí hoje em dia ainda. Agora, é interessante porque, independente qual seja a origem, né, é uma arte ela vai se fortalecendo, né, com o tempo, né, e não há problema nenhum você beber de várias dessas fontes até para colocar em prática, né, professor? Acho que isso é interessante também. Não tem problema nenhum pegar uma arte marcial dessa e tornar ela mística, né? Fica uma coisa mais
como é que eu vou falar, mais abrangente, né, digamos assim, né? É uma característica dos povos antigos valorizar a criação de algo muito importante. Exato, é isso que eu... Então, o que eles fazem normalmente no Oriente, no Egito foi feito isso em questão das pirâmides, apagava o nome de um faraó e colocava de outro, ou de alguma pessoa importante. Então, na China também, muitos feitos foram atribuídos a pessoas importantes para valorizar a criação daquele, exatamente. Daquilo. Então, muitas vezes você fica meio na dúvida. O termo Kung Fu significa o quê? Isso é um outro grande problema, porque para nós somos praticantes, o termo correto é Wushu, em chinês, quer dizer, a arte da guerra, a arte militar, de luta. O termo Kung Fu foi adotado pelo Bruce Lee nos anos 70, no cinema e nos livros que ele publicou. Então, Kung Fu em si quer dizer um trabalho árduo, um trabalho forte em alguma coisa, você acha perito em alguma coisa. Pode ser na luta, mas pode ser em outras coisas. Certo. Então, Kung Fu quer dizer isso. Mas como se populariza tão forte que nós usamos esse termo ainda hoje em dia. Mas internacionalmente, por exemplo, a nossa federação é a International Wushu Federation. Então, ela é Wushu. Certo. Wushu. Então, Wushu quer dizer todas as artes marciais chinesas. Tem várias características, né? Certo. Qual é se eu pudesse falar pra gente, qual é a principal qualidade do Kung Fu? Olha, não em relação às outras artes, mas em relação ela ao Kung própria Fu mesmo. né? Então, assim, existe muito a flexibilidade, né? A flexibilidade, o trabalho de velocidade, saltos, é uma característica muito, principalmente da nossa escola, que é do norte da China, onde isso é prioridade, né? Você chutar alto, você saltar, ter força e habilidade, né? Então, isso é uma característica muito forte. Existe estilo do sul da China, que valoriza mais as bases baixas, fortalecimento, então é características regionais. Isso é uma característica muito forte. E outra coisa são as armas chinesas, que dentro de artes marciais, o Wushu, ele é o que mais usa armas brancas. Na época só tinha armas brancas até que foi... Depois mostrar, depois no outro então, intervalo. Facão, bastão, espada, lança. Tá alguns certo. dentro do próprio mosteiro foram criados e outros por influências militares também. Ótimo, ótimo. Nós vamos para o intervalo comercial, viu, mestre Luiz Haas? E depois nós vamos falar aí das armas, que trouxe algumas aqui para mostrar para a gente, falar do seu trabalho na Academia Superação, quem tiver interesse, tem idade, tem limite, é para homem, é para mulher, tudo isso nós vamos falar depois do intervalo comercial. DIF, uma marca consagrada em Santa Catarina. DIF veste a galera mais diferenciada do Brasil. Visite nosso showroom e conheça a coleção Verão 2013. Acesse dif.com.br. Seja diferente, seja DIF. Aproveite e confira as super promoções do Gêmeos Supermercados. São 26 anos de tradição e economia para a sua família. E todos os dias da semana, um show de ofertas. Terça e quarta, frutas e verduras. E a partir de quinta-feira, as ofertas especiais do final de semana. Gêmeos Supermercados. 3 lojas para você economizar. No centro de Biguaçu, em São José, no bairro Bela Vista e bairro Areias. ACI Digital. Placas, faixas, vitrines, banners, adesivação de veículos. Tudo em comunicação visual. ACI Digital. Visite nosso site www.acidigital.com.br. Ok, voltando para a segunda parte do programa Esporte, lembrando toda semana, né, a gente traz aqui em nome da Academia Superação. Aliás, deixa eu falar da Academia Superação, as pessoas aí já estão, quem tiver interesse, a rapaziada que já começa a se preparar aí para o Projeto Verão 2014, ou praticar artes marciais, como o mestre Luiz Haas, pode procurar a Academia Superação, né? Matrículas abertas, preços promocionais, mais de 109 modalidades diferentes de exercício. Telefone 3246-1918, www.superacãoacademia.com.br. É lá que pode procurar, nesse telefone, né, claro, professor? Exatamente. Lá vão ter todas as informações dos horários, valores. Já entrando nesse assunto aí, tem uma idade mínima para uma pessoa começar a praticar o Kung Fu, professor? Olha, você pode começar com qualquer idade. Depende da turma. Então, por exemplo, lá, normalmente eu aceito 5, 6 anos de idade, a gente começa a aceitar.
No horário das 18h30, trabalhamos com infanto juvenil. Então, infantil até 18 anos, no máximo. Tem alguns alunos que, às vezes, continuam lá para dar um aporte para os que estão começando, né? Então, passa, às vezes, um pouco da faixa etária. Mas é onde a gente começa com as crianças. Então, tem um trabalho bem lúdico, né? De flexibilidade, trabalho de salto, movimentos. E, aos poucos, a gente vai trabalhando a parte da arte marcial, né? Priorizando a parte educacional e a parte de respeito, disciplina, que é muito importante para a criança que vai aprender um tipo de arte marcial. Roberto, eu fiz uma pergunta aqui para o Silvestre, né? Seu colega lá na academia também, jiu-jitsu, né? E eu vou lhe fazer essa mesma pergunta. Mais ou menos, ele também tem 30 anos, acho que até mais, né? Um pouco mais. O senhor consegue se imaginar não sendo um praticante ou não sendo mestre de Kung Fu? Olha, eu não comecei nessa profissão. Então, eu tinha uma outra profissão. Quando comecei a dar aula, dava aula em alguns horários e trabalhava. Até que um dia eu decidi, ou eu me dedicava totalmente à arte marcial ou continuava ela como um apêndice da minha vida. Claro. Aí eu tive que fazer uma escolha. Fui para a arte marcial. Foi muito difícil porque larguei uma profissão que eu ganhava um salário melhor, né? Mas é uma coisa de paixão, né? Então, eu poderia fazer, eu acho que assim, ó, eu tenho uma habilidade para ensinar. Poderia fazer qualquer outra atividade que fosse ensinar. Dar aula. É uma coisa nata que eu vejo em qualquer coisa que eu aprendo, eu gosto de passar à frente. Mas, assim, ó, Mas hoje em dia a arte marcial é tão inserida, é 24 horas na minha 24 horas, vida, que seria muito difícil fazer alguma outra atividade hoje em dia. Né? O senhor falou que o Kung Fu se difere um pouco das outras artes marciais justamente pelo uso de armas brancas, né? Sim. O senhor trouxe algumas coisas aí pra gente? Hoje estamos aqui, ó, vai mostrar aí. O vídeo tem uma limitação, então nós temos... Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui a corrente, que é uma arma muito característica, né, do Kung Fu, de competição, de demonstração. É uma arma perigosa, normalmente a gente só ensina para os alunos que têm mais habilidade, mais avançado, porque ela oferece um risco para quem está executando. Antigamente era usado como arma de guerra, na batalha, tá? Mas hoje em dia o objetivo dela é você manter a tradição, né, do nosso antepassado, e para exercitar também a habilidade. O reflexo e a habilidade. Você fica realmente é exaustivo a prática dela. Tem algum dela. nome específico, não? Não, é corrente. Uma corrente. Então vamos botar aqui, vou tirar aqui do nosso cenário. E aqui nós vamos mostrar... Vou mostrar o facão chinês, né? Esse aqui é o... Todas as armas vieram da China, né? Então nós temos facão, é uma arma de competição, essa aqui ela não tem fio, é uma demonstração de treinamento. Não há necessidade, né, do facão ter um fio hoje em dia na academia. Certo, então eu não preciso ter isso aí para... Eu já vi algumas de madeira, de madeira que é para eu uso, quando eles começam, normalmente é de madeira. E quando é criança, a gente procura trabalhar com madeira primeiro. Existem algumas armas que eu não ensino para criança, como a corrente, por exemplo, não ensino para criança. Porque existe um risco, um dano, e criança não tem essa consequência, né? Exatamente. Por exemplo, eu ainda falei para meus alunos, nós temos um punhal também. Eu não ensino punhal para criança. Um facão a criança não tem acesso. A um punhal ela pode olhar uma faca de cozinha da casa dela e achar aquilo para ela treinar. Achar que aquilo é uma então arma. tem coisas que você tem que ter esse discernimento. Mas quanto tempo, por exemplo, um praticante começa a manusear, por exemplo, um facão desse? Por exemplo, o facão é uma arma de nível médio. Então, depois de ela aprender um pouco de habilidade de mãos, nós temos mais formas, que a gente chama Kati ou Taolu, de mãos. Então, essas formas, depois que tem bastante habilidade de mão, ele começa a trabalhar. Normalmente, primeiro, trabalhando com bastão. Porque justamente por não oferecer nenhum risco praticamente, a não ser quebrar uma lâmpada, né? Mas em geral, como já aconteceu, mas em geral não temos problema nenhum com o bastão. Então ele começa a pegar habilidade, pegou habilidade, a gente parte para a arma média, que é o facão chinês ou a espada. Por que eu enfatizo o facão chinês? Porque artes marciais que têm armas normalmente têm características diferentes. As espadas japonesas têm outras características, a chinesa é uma espada reta e tal. Numa próxima oportunidade vamos trazer outras armas aqui. É um muito bonito material, né? Autêntico mesmo, né? Sim, chinês, material chinês. E temos aqui, por último, eu trouxe hoje o San Tiquan. San Tiquan. Ou seria, é um bastão articulado de 3 seções. Seria o nome mais correto, digamos, para isso. San quer dizer 3, né? Em chinês. Certo. Então, o que ele é semelhante? É o nunchaku, nunchaku japonês, ou o chinês também usa um pouco, né? O Bruce Lee popularizou muito. Até nós conversamos antes de começar o programa aqui, havia uma época, pelo menos no meu bairro lá, todo mundo tinha um chaco. Pegava a madeirinha, botava uma corrente, botava um preguinho,
Porque influência, né? Influência dos Inclusive, filmes, uma né? época o pessoal falava que a polícia prendia quem tivesse com um tchaco na mão. Exatamente, se falavam isso. Porque já era, começou a ser considerado uma arma branca. O pessoal saía à noite, né? Levar o tchaco É verdade. para brincar alguns realmente com outra intenção. Hoje em dia já existem outras armas. E o mais engraçado é porque, claro, na época era moda, né? Gurizada, aquela coisa toda. Mas veja bem, a pessoa para manusear um tchaco tem que saber, né? Que aquilo lá é capaz da pessoa se machucar mais do que machucar, se fosse o caso, né? Machucar o oponente. Exatamente. Como ele é uma arma articulada, se você não tiver um domínio do primeiro bastão e do segundo de forma correta, tá? Ele realmente vai ser muito difícil de trabalhar e oferece um risco. Claro, sem dúvida. Imagina esses que são de 3 sessões. Você tem que manter ele sempre em movimento. Se você relaxar um lado, ele vem e bate você na cabeça ou no joelho. Imagina. Com uma corrente também, é uma arma extremamente perigosa. Então deve ser praticado por alguém habilitado. São armas, por exemplo, que eu não deixo à disposição na academia. Imagina. O bastão ficam lá, né? O pessoal aprender de novinho a trabalhar, ter habilidade, tomar os devidos cuidados. E algumas armas a gente restringe o acesso só quando o aluno está... Claro, não. Tem que ter esse tipo de Tem um aluno meu que vai agora para São Paulo, vai fazer a participação no Campeonato Brasileiro de Kung Fu. 2 alunos, Paulo César e o Matheus, o Lucas Vigas. Eles vão participar do Campeonato Brasileiro na cidade de Valinhos, São Paulo, no mês de outubro, de 9 a 13 de outubro. Os dois vão representar Santa Catarina no Kung Fu tradicional, onde vão fazer as demonstrações, vão ser julgados e dar nota. Ótimo. Quer dizer, habilidade. Habilidade. Ele manuseia o facão, né? Dessa vez, alguns alunos meus estavam classificados para lutar, mas eles não puderam ir por questão financeira, né? Envolve uma parte financeira. Claro. Então, nós temos dentro do Kung Fu, nas competições, a gente tem a parte com armas, a parte de demonstração com mãos e tem a parte de luta. Perfeito. Que é o boxe chinês, o Sandá. Agora, vamos falar um pouquinho também sobre o boxe chinês, do qual o senhor também é mestre, né? Sim. O boxe chinês é aquele que vale tudo lá, pode meter o pé também, como é que é? O boxe chinês... Porque a gente ouve falar no boxe tailandês, tem diferença? Exatamente. O boxe tailandês é o Muay Thai e o boxe chinês é o Sandá. Perfeito. Então, hoje em dia ainda... não entendi nada. Perfeito, eu não entendi nenhuma diferença. Hoje em dia ainda não existe, por exemplo, o boxe chinês não tem uma divulgação tão grande quanto o Muay Thai. Certo. O Muay Thai nos adventos de Mas quais são as MMA... diferenças, professor? O senhor tem como elencar algumas aí? Eles são similares na execução de soco, chute, joelhada, mas o boxe chinês tem as quedas, que é um diferencial. Nós usamos muito trabalho de queda, onde o Muay Thai normalmente não usa. Existem raras exceções, mas normalmente não usa. Tá? Mas basicamente essa é a diferença. Ambas são uma excelente de trocação, muito boa para quem quer trabalhar a parte em pé do MMA, que a gente chama de striker, né? Perfeito. A parte de trocação. Ambos são muito bons para isso. Mestre, me diz uma coisa, e como é que é a característica das competições? Tem todo ano, tem todo mês? Como é que funciona isso? Como é que um aluno teu, por exemplo, ele está indo para Valinhos agora, mas se fosse aqui no nosso circuito aqui catarinense, como é que é essa agenda? Nós temos um campeonato oficial por ano. Então eu sou técnico da seleção catarinense de boxe chinês, né, de Sandá. Então nós temos um campeonato oficial por ano. Esse ano foi realizado em Itajaí. Dali saem os principais atletas, eles são convocados para um treinamento e depois, durante esse treinamento, a gente vai avaliando se estão em condições de ir para disputar no Sandá. E no Kung Fu? Também. É feito em todos os aspectos. Então nós temos a parte do Kung Fu tradicional, tem a parte do Wushu moderno, são subdivisões, né? Perfeito. De dentro do próprio Kung Fu. Aí seria muito longo explicar todo esse detalhe aqui. Claro. Mas basicamente são as formas de mãos e de armas que o atleta pratica sozinho, demonstra sozinho e é dado nota, ou até em conjunto, bastão, tem combinados. Claro. E tem a parte da luta, que é o Sandá. A parte da luta é o Sandá. Então, o Sandá é com luva de boxe, tem um capacete de proteção e protetores. Para os juvenis tem grade e caneleira. Tá? Então, nós temos os naipes masculino e feminino, em várias graduações de peso. E dentro desse aspecto, aí tem a luta profissional. Mas, normalmente o Campeonato Brasileiro é amador e tem os profissionais que são só com luva, que como é feito também. Aí a gente participa, a nossa equipe particularmente participa, além dos campeonatos de boxe chinês, nós participamos em alguns campeonatos de Muay Thai, nós entramos também dentro das regras deles, claro. Adaptamos. Já participamos do Black Trunk aqui em Floripa, do Ilha Fight Muay Thai. E tem uma equipe de MMA também, né, que nós participamos, vamos participar do Floripa Fight. Esse Black Trunk também teve um de MMA, do evento do Thiago Tavares Combat, já participamos. Isso, perfeito. Sparta MMA. Muito interessante. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: o Kung Fu, ele é faixa? Qual é as categorias de aluno ali?
Assim, ó, Ele tem faixa? Tem faixa. Tem faixa, né? Tem faixa. Em alguns, normalmente, o pessoal mais antigo, nós não adotamos um sistema de graduação formal de faixas. Perfeito. Características chinesas não adotar muito a graduação. Sempre foi assim, ó, você treina, se forma instrutor e depois professor. Perfeito. Mas hoje em dia, pelo advento da modernidade, as crianças mesmo exigem que você gradue ela, mostre até onde é que elas estão. Onde é que eu cheguei. Então a gente tem adotado esse sistema de faixa também. Então tem faixa como a maioria das outras artes marciais coloridas, né? O Sandá tem uma graduação diferenciada. Como é que é essa graduação? A graduação são estrelas no short, né? Começa com a estrela preta, com contorno prata, aí vai, depois tem mais três que são contorno dourado, e tem mais três até chegar a branca, que é o 9º grau, que é o grau que eu tenho, né? Então em Santa Catarina nós temos 3 professores que têm esse 9º grau. Interessante. Bom, só para saber, o professor mestre, né, Luiz Haas, você pode encontrá-lo na Academia Superação, aqui no Trevo de Barreiros. O telefone está ali, 3246-1918. Toma todas as informações, vê a questão do horário, questão de data, enfim, né, professor? Conversa lá, toma todas as informações, porque a academia está sempre aberta, à disposição, né? Ficamos abertos das 6 da manhã às 22 horas, né? Então, eu tenho os horários segunda, quarta, sexta, às 18h30, que é o horário infanto-juvenil, e às 19h30, que é o horário adulto. E temos o horário terça e quinta às 20h30, que é um trabalho feito mais para a luta para o boxe chinês. Agora, mas o acesso é para todos. Eu fiz uma pergunta sobre a idade mínima. Tem idade máxima? Não, em geral não tem idade máxima. A pessoa tem que estar consciente que ela vai ter alguma limitação quando tem uma idade mais avançada. Claro, sem dúvida. Se ela tiver essa consciência, não tem problema. O trabalho que é feito lá é para todos. A questão de ser atleta, eu vou lutar, vou apanhar, vou levar soco, não. É outro aspecto, né? Quem quer ser lutador, a gente vai depois separar aquele cara que tem o talento, quer ser lutador. Então a maioria, por exemplo, a superação, ela tem uma característica de fitness, de condicionamento físico, de preparação física. Então as características da maioria dos alunos que treinam conosco ali são essas. E eu tenho alguns, como eu citei os exemplos, que vão se destacando, a gente puxa, se ele quer ser atleta, vamos trabalhar esse aspecto à parte. Tá certo. Quando é a luta, o lutador vai treinar a parte de contato com o outro lutador, não com o praticante. Então a pessoa pode ficar tranquila, que vai lá com o praticante. Tranquilo. Nós temos um equipamento, temos alvo, quando precisa ter um equipamento de segurança também, de proteção, que a gente aplica. Beleza. Qual é o nosso tempo? Nosso tempo? Está fechando? 1 minuto. Bom, o mestre Luiz Haas, eu quero muito agradecer a tua presença aqui. O programa está inteiramente à sua disposição. Vai voltar, quem sabe, traga aí uns alunos para a gente fazer uma apresentação, né? Mostrar como é que é o manuseio dessas armas, que eu fiquei aí realmente muito curioso. E é uma satisfação muito grande e prazer também conhecê-lo pessoalmente. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a TV está nos proporcionando e a própria Academia Superação nos trouxe aqui, através de um dos seus proprietários, para demonstrar nossa arte marcial e convidar quem quiser. Nós temos um sistema de aula experimental. A pessoa pode ir lá, eu gostaria de fazer uma aula experimental de determinada modalidade, não só da minha, qualquer uma, e vai lá e conhece, né? Tá certo. Modalidade. E aí, se a paixão bater como bateu no professor Luiz Haas, você pode preparar 30 anos aí, treinando com o Gifu. Arte marcial é para a vida, né? Arte marcial é para a vida. Boa frase. Tá certo? O programa Esporte fica por aqui, né? Hoje tivemos a presença do mestre Luiz Haas, foi uma honra realmente muito grande para mim. Claro que você gostou do programa. Em breve ele vai voltar. 00:00 tem a reprise. A todos, paz, saúde e felicidade. Mas se ele ganhar, não adianta, não